Antes de começar o vídeo, eu preciso falar que essa gameplay de fundo aí vai rolar ao longo do vídeo inteiro, pelo simples motivo que a dona Disney dá flag em todos os vídeos falando do MCU. Então, vai ficar rolando esse vídeo e terão inserts para mostrar as coisas que eu estou falando. Por onde começar a falar do desastre que é o Thor do MCU? Recentemente eu li a fase do Thor do Walt Simonson e isso abriu minha mente sobre o personagem. Durante muito tempo, meu contato com Thor nos quadrinhos era a boa fase do Jason Aaron e participações dele em outros eventos da Marvel. Porém, foi em O Poderoso Thor de Simonson que eu descobri de verdade quem de fato é o personagem e toda a sua mitologia. Então nesse vídeo eu irei fazer algumas comparações do personagem nos quadrinhos e o que foi apresentado no MCU. A primeira aparição do Thor no MCU foi no seu filme solo, Thor de 2011. O filme começa nos apresentando um Thor rebelde e convencido. A real é que o Thor é um mimadinho. E por incrível que pareça, isso acontece também nos quadrinhos, então aqui no filme eles representam bem esse desenvolvimento do personagem. Também somos apresentados a Asgard, que no filme se mostra bastante futurista e imponente. E por mais que isso seja diferente dos quadrinhos, eu entendo perfeitamente essa abordagem no cinema para deixar os espectadores mais curiosos para entender como é que funciona toda aquela sociedade. Algumas mudanças no panteão dos personagens do Thor são feitas aqui. Vamos lá. Vou apresentar para vocês os personagens que nos quadrinhos fazem parte do núcleo do Thor. Bom, primeiro temos Sif, o principal interesse amoroso de Thor no núcleo de Asgard. Odin, pai de Thor e rei supremo de Asgard. Os três guerreiros, Volstagg, o esbelto, Fandral, o galante e Ogun, o severo, que são basicamente os três guerreiros mais fortes de Asgard depois dos deuses e melhores amigos de Thor. Frigga, que não é a mãe de Thor nos quadrinhos, porém é a esposa de Odin. Loki, meio irmão de Thor e principal antagonista. Encantor, ou Amora, a bruxa que muitas das vezes é o par romântico de Loki e muitas das vezes é apaixonada por Thor. Balder, ou Baldur, que é irmão de Thor e de Loki e simplesmente ele não existe no MCU. O que é lamentável, e se você jogou God of War, você já conheceu ele. Hela, que é filha de Loki nos quadrinhos e deusa da morte. Heimdall, que é o guerreiro guardião da Bifrost e irmão de Sif, e bom, eu acho que esses são os personagens principais. Aqui, todos esses personagens, com a diferença de Loki e Odin, são completamente colocados em segundo plano no MCU. Thor desobedece às ordens de Odin e é condenado a viver na Terra como um mortal, sem o seu martelo e sem os seus poderes. Isso também acontece nos quadrinhos, porém de uma maneira diferente. Nos quadrinhos, Thor é aprisionado no corpo de Donald Blake, um mortal, um médico que possui uma deficiência. Donald Blake é manco, o que o obriga a andar com a bengala nos quadrinhos. E ao bater essa bengala no chão, Donald Blake se transforma no poderoso Thor. O que nos anos 60 era bastante legal, porém o próprio Walt Simonson se encarregou de remover esse elemento do personagem e é justamente isso que acontece no filme. Thor vem parar na Terra como Thor, inclusive tem até uma referência ao Donald Blake no filme, porém nada além disso. Enfim, as coisas se desenvolvem e Loki é descoberto como estando por trás de todos os problemas do filme, os três guerreiros. E Sif vem para Midgard para trazer Thor de volta a Asgard para enfrentar Loki. E aqui temos a única vez que os três guerreiros têm alguma importância no MCU inteiro. Enfim, Thor recupera os poderes, Loki envia o Destruidor para dar cabo de Thor, porém se mostra deficiente. Thor retorna a Asgard, combate Loki e é obrigado a destruir a Bifrost, a ponte arco-íris, que seria a única maneira de Thor retornar a Midgard para ver Jane Foster, que aqui ao invés de uma enfermeira é uma fisicista, e enfim, tá. E ao destruir a Bifrost, Thor faz um sacrifício e observa seu irmão cair para o vazio, aparentemente para sua morte. O primeiro filme do Thor é muito competente em desenvolver esse arco de amadurecimento do personagem, coisa que vai ser aproveitada na próxima aparição do Thor no MCU em Vingadores 1. No filme dos Vingadores, a gente tem um Thor vindo para Midgard para deter o seu irmão Loki, que está vivo, e com o plano de dominar o mundo. Enfim, o Thor não tem muito desenvolvimento aqui nesse filme, então eu vou dar uma pulada. A próxima aparição do Thor foi em Thor 2, O Mundo Sombrio. Por mais que seja um filme bastante criticado, Mundo Sombrio é um filme bastante pautado nos quadrinhos, inclusive o próprio vilão do filme é uma criação de Walt Simonson. O filme traz justamente essa dualidade que o Thor agora possui. Além de seus deveres em Asgard, o Thor possui agora os deveres em Midgard. Frigga, que é a mãe de Thor, acaba sendo assassinada no filme, e Thor precisa vingar a sua mãe, salvar Asgard e cuidar de Jane Foster, que está infectada com uma doença que depois a gente veio descobrir que era a joia da realidade. O filme em si é bem meia boca. Malekith, que é o vilão que eu falei, é um vilão meio bucha nos quadrinhos e aqui também é bucha. E sinceramente o filme é bem medíocre. A próxima aparição do Thor no MCU foi em Vingadores 2, onde ele é responsável por entender sobre as joias do infinito e ter uma visão sobre o fim de Asgard. E galera, até aqui tava ótimo.
Vinha sendo construída uma maturidade para o personagem, Thor tinha tido perdas, já havia errado, já havia tido conquistas e estava cada vez mais maduro e responsável. E aí vem o filme que enterra o Thor no MCU. Thor Ragnarok é o filme que consegue matar duas grandes histórias de dois grandes personagens no mesmo filme. O filme começa com Thor derrotando Surtur, o grande vilão da fase de Walt Simonson no Thor. O vilão capaz de matar Odin, o Senhor do Fogo que está destinado a destruir Asgard. E ele derrota ele em 1 minuto. Eita, meu Deus, só pode ser brincadeira uma coisa dessa. Então vemos Odin sendo deixado num asilo por Loki, como se isso fosse algo possível, afinal de contas Odin é um velho senil. Loki governando Asgard como Odin, sem nenhuma objeção, mesmo sendo completamente diferente das coisas que seu pai faz. Depois, Thor descobre tudo, ele e Loki vão atrás de Odin, e Odin morre sem explicar absolutamente nada para nenhum dos dois. Aí temos Hela, que, como eu disse nos quadrinhos, é filha de Loki. E aqui, o grande diretor Taika Waititi, e guarde bem esse nome, porque eu vou repetir ele algumas vezes aqui nesse vídeo, decide transformar ela em irmã mais velha de Thor e Loki, filha de Odin. Além disso, Hela destrói o Mjolnir e Thor e Loki acabam caindo em Sakaar. Nos quadrinhos, Sakaar é o planeta em que o Hulk é enviado pelos Illuminati, grupo formado pelas mentes mais brilhantes e poderosas da Terra, para simplesmente viver em exílio. Aqui, o Hulk vai parar lá por acaso. E, galera, outro personagem que é extremamente mal adaptado no MCU é o Hulk, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Thor vai parar lá e acaba encontrando a Valkyria, que é um personagem nos quadrinhos criados por Roy Thomas e John Buscema, dois grandes mestres, e aqui é apenas uma beberrenta mercenária. Enquanto Thor está vivendo uma sitcom lá em Sakaar, Hela está em Asgard, e ao chegar lá, a primeira coisa que Taika Waititi encarrega ela de fazer é matar os 3 guerreiros da maneira mais imbecil e não honrada possível. Thor luta contra Hulk e os dois acabam vazando de Sakaar com a ajuda de Loki e da Valkyria. Antes de falar do final porco desse filme, eu preciso falar da cena patética que mostra a cabeça do Bill Raio Beta em Sakaar, para fazer uma referência ao personagem criado por Walt Simonson. Enfim, eles matam o Grão-Mestre, que nos quadrinhos é um dos seres mais poderosos da Marvel e aqui é apenas um excêntrico ninfomaníaco. E o Thor e o resto vão para Asgard lutar contra Hela. Thor perde um olho, não consegue derrotar Hela, e a gente tem o Scourge. Ai meu Deus do céu, esqueci do Scourge. Só pra comentar, o Scourge, ou o Carrasco, aqui interpretado por Billy Butcher de The Boys, personagem que nos quadrinhos é um guerreiro que acompanha Encantor e tem um arco de redenção na fase Walt Simonson, aqui é apenas um que ganha um emprego após Loki tomar conta de Asgard. E, cara, enfim, tá bom. Thor então percebe que a única forma de salvar Asgard é destruindo ela e summonando Surtur, que, bom, ele tinha morrido no começo do filme, mas aí é só botar a cabeça dele numa fogueira que, nos quadrinhos, inclusive, do Walt Simonson, esse fogo que o Thor põe à cabeça do Surtur é extremamente importante para Asgard e extremamente importante para toda a mitologia do Thor. Mas lógico, Taika Waititi, ele não ia fazer essa adaptação aqui no cinema, né? Enfim, ele põe a cabeça do Surtur lá e o Surtur é summonado para destruir Asgard e Hela por tabela, né? Então ele faz isso. E temos aqui o fim de Asgard, a cidade que por si só é um personagem próprio nas histórias do Thor, aqui é minimamente explorada e encontra seu fim nesse filme ultrajante. Asgard acaba, Hela morre, Surtur morre e Thor, Loki, Heimdall e os Asgardianos restantes, junto com a Valkyria, vão em uma nave do Grão-Mestre para longe dali e o filme acaba. Vamos ao saldo? Odin, morto de maneira patética. 3 guerreiros, mortos de maneira patética. Hela, origem alterada e subutilizada e morta de maneira patética. Grão-Mestre, desvirtuado e morto de maneira patética. Sif nem aparece no filme. Scourge, desvirtuado e morto de maneira patética. Valkyria, desvirtuada e mal adaptada. Surtur, desvirtuado e muito, mas muito, mas muito mal adaptado. Histórias de Thor Ragnarok e Planeta Hulk desvirtuadas e mal adaptadas. Thor, um completo retardado. Hulk, eu não vou nem falar. Aí sim, Taika Waititi. Muito bem, hein? Parabéns. O que me deixa mais puto com esse filme é justamente o fato dele pegar todo o desenvolvimento do Thor nos últimos filmes, onde ele estava sendo destinado a se tornar o rei de Asgard e simplesmente jogar no lixo. Mas calma, ainda temos mais 2 filmes para destruir o personagem do Thor. Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato.
Guerra Infinita começa com Thanos invadindo a nave dos Asgardianos, dando um cacete no Hulk, matando o Loki, matando grande parte dos Asgardianos, matando Heimdall e deixando Thor à deriva no espaço. Thor é encontrado pelos Guardiões da Galáxia, constrói um novo martelo, ou melhor, um machado, o Rompe-Tormentas, ou Stormbreaker na versão americana. O Rompe-Tormentas, nos quadrinhos, é criado por Walt Simonson, vejam só, né, como quem diria. E ele é criado como um novo martelo que Odin dá a Bill Raio Beta, que no MCU não existe, apesar de ser um baita de um personagem, porque o próprio Bill Raio Beta consegue levantar o martelo do Thor, se tornando assim o primeiro personagem a levantar o martelo do Thor, além do próprio Thor e do Odin, claro. Então, enfim, ele não existe aqui. Thor fabrica o machado em uma estrela junto com Tyrion do Game of Thrones e vai até Midgard, até Wakanda, para dar cabo de Thanos. Ele não mira na cabeça do Thanos e Thanos acaba por apagar metade de todo o universo. Aí vem Vingadores Ultimato. Thor agora é um obeso, alcoólatra, depressivo jogador de Fortnite. Thor não é o rei de Asgard, esse cargo é da Valkyria. Thor é apenas um menino mimado que não aprendeu com nada que viveu nos últimos 4 filmes. Ah, Pedro, mas ele perdeu tudo. Cara, ele já tinha perdido tudo diversas vezes antes. Ele é Thor, ele é filho de Odin, ele é o deus do trovão, príncipe e herdeiro do trono de Asgard. Ele precisa assumir a frente e ser capaz de superar os problemas e liderar o povo de Asgard. Pô, galera, já pensou se ao invés do Thor virar essa bola de gordura e cheetos que ele vira nesse filme aqui, ele tivesse ido em busca de sabedoria para encontrar uma forma de trazer as pessoas de volta através da magia? Ia ser incrível, ia ser um puta do marco bacana. Mas enfim, agora chegamos no filme que finalmente põe o último prego no caixão do Thor. Thor, Amor e Trovão traz mais uma vez ele, o grande diretor que vive para tentar emular o que o James Gunn faz, só que de maneira pior, ele mesmo, Taika Waititi. Olha, ele já conseguiu destruir Thor Ragnarok e já conseguiu destruir Planeta Hulk. E aqui, claro, ele vai voltar para destruir Thor Carniceiro dos Deuses e a Poderosa Thor, que são somente as últimas 2 grandes histórias do personagem na Marvel. Mas antes de falar sobre o pior filme da Marvel, considere se tornar membro aqui do Entre Tiras. Por apenas R$ 3,99 você pode se tornar membro nível 1 e ter acesso aos vídeos antecipadamente e acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp. Por apenas R$ 7,99 você se torna membro do nível 2 e além dos benefícios do nível 1, você participa de sorteios bimestrais de quadrinhos e pode votar nas próximas pautas de vídeo aqui do canal. Enfim, continuando. Thor, Amor e Trovão é um insulto ao personagem. Com todo respeito, galera, mas não me deu o trabalho de rever o filme por completo, mas separei alguns pontos para destacar aqui para vocês. O começo do filme serve para remover o Thor dos Guardiões da Galáxia. Ah, Pedro, por que ele estava nos Guardiões da Galáxia? Bom, os irmãos russos acharam bacana por ele lá no final de Vingadores Ultimato, mas isso não gira e não leva a nada. Thor aqui é um completo imbecil, a lá os últimos 3 filmes, e Taika Waititi faz questão de pintar ele como um grande de um imbecil. Afinal de contas, um deus nórdico com milhões de anos de vida que já lutou incontáveis batalhas, derrotou incontáveis inimigos e salvou o universo mais de uma vez, com certeza tem um mental de uma criança de 9 anos. Também temos Gorr, vilão criado por Jason Aaron durante sua run do Thor, que vale lembrar, Jason Aaron, depois de Walt Simonson, talvez seja o melhor escritor da história do Thor nos quadrinhos. Enfim, o Carniceiro dos Deuses é o vilão mais famoso da história recente do personagem, e o ator que foi escalado para viver no cinema foi Christian Bale, que é um puta de um ator. Porém, logicamente, Taika Waititi não iria fazer uma boa adaptação e uma adaptação fiel do Gorr no cinema, né? Afinal de contas, ele é contra qualquer tipo de adaptação bem feita. Então, ao invés do Gorr ser esse alienígena branco, ele é só o Christian Bale careca mesmo. Também temos Jane Foster, que aqui retorna com câncer. Nos quadrinhos, Jane Foster também teve câncer, porém, ela teve um dilema bastante interessante e lógico que ficou de fora do filme, afinal de contas, né? Vamos contextualizar. Após o arco do Carniceiro dos Deuses, o Thor se torna indigno de levantar o Mjolnir. Então, o Deus do Trovão passou a possuir a alcunha de Thor Odinson, seu nome de batismo. E o Mjolnir ficou preso na lua sem conseguir ser levantado por mais ninguém. Jane Foster, então, é guiada até o Mjolnir e acaba por levantá-lo e se tornar a poderosa Thor. Porém, Jason Aaron apresenta um dilema bastante interessante. Quando Jane empunha o Mjolnir, ela tem todas as suas doenças curadas, porém anula os efeitos do seu tratamento de quimioterapia. Ou seja, toda vez que ela vira a poderosa Thor, ela acelera a progressão de seu câncer. Mas, logicamente, isso é apenas um detalhezinho, né? Nada que seja tão importante para a personagem, né, Taika Waititi? Né? No filme, Jane levanta o Mjolnir porque Thor diz uma noite para o martelo para sempre protegê-la. Eita, meu Deus, só pode ser brincadeira. Enfim, Thor luta com Gorr,
temos uma porrada de CGI mal feito. Temos os Zeus do Russell Crowe, que, meu Deus do céu, o que a gente não faz pra pagar nossas contas, né, Russell Crowe? Beleza, no fim do filme, Jane morre, Gore morre, e a entidade Eternidade, que é uma das maiores coisas da Marvel, até eu acho que talvez seja um dos deuses mais poderosos, uma das entidades mais poderosas da Marvel, aparece e ressuscita a vida da filha de Gore, que havia morrido no comecinho do filme. E Thor começa a criar ela como um pai solteiro, porque, bom, Chris Hemsworth queria dar um papel para a própria filha e, enfim, acaba o filme. Cara, é impressionante. Esse filme não tem nada que possa ser considerado aceitável. Vamos ao saldo. Thor, ridicularizado e feito de chacota. Jane Foster, mal aproveitado e completamente sem carisma. Korg. Eu esqueci de falar do Korg. Pra quem assistiu esse filme e ficou se perguntando o motivo desse personagem aparecer tanto, adivinha só quem interpreta ele. Gore, completamente mal adaptado e sem peso dramático. Necroespada. Galera, a Necroespada é a espada que dá poderes ao Gore e é simplesmente o pivô de uma gigantesca saga envolvendo o Venom e o universo inteiro da Marvel. Porém, aqui ela é simplesmente destruída, até porque, né, venhamos e convenhamos, ninguém liga. Arcos da poderosa Thor e Carniceiro dos Deuses completamente mal adaptados e nunca mais serão utilizados. Enfim, o Thor do MCU é um desastre. E eu até entendo o público ter gostado de Thor Ragnarok. É um filme divertido até. Mas se você analisar o arco que vinha sendo construído pelo personagem, é simplesmente ultrajante. Thor começa no MCU sendo um personagem que está aprendendo com seus erros, adquirindo maturidade e criando um senso de responsabilidade. Ele perde seus poderes no primeiro filme e é obrigado a fazer um sacrifício, destruir a Ponte do Arco-Íris. Perde a mãe no segundo filme e precisa tomar uma decisão, ajudar Midgard e Asgard ou permanecer em Asgard para governar o reino que é seu por direito. Em Vingadores 2, ele é o primeiro personagem a tomar conhecimento da Joia do Infinito e tudo isso é jogado no lixo em nome da comédia. Thor é um dos maiores erros da Marvel nos cinemas. Enfim, o vídeo foi esse. Deixe seu gostei no vídeo, por favor. Vire membro para apoiar o Entre Tiras. Siga o perfil no Instagram para ver minhas resenhas sobre quadrinhos e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Na sua tela agora está aparecendo um vídeo falando sobre a Mulher Maravilha Absoluta, a mais nova versão de personagem nos quadrinhos, e o vídeo falando sobre Gotham DPGC, a HQ premiada sobre a polícia de Gotham City. É isso, muito obrigado e até a próxima.